Boa noite, povo. Tô eu aqui de novo. Tava com saudade de vocês, não sei se vocês estavam com saudade de mim, mas eu tava com saudade de vocês, tá? Tentei iniciar a live, agora ficou tudo preto aqui, gente. Entrei em pânico. Falei, ai meu Deus, o que aconteceu? Não sei. Não sei o que aconteceu. Boa noite, Dani, tudo bem? Meninas, hoje a minha convidada, minha parceira de live, vai ser a jornalista Cíntia Rocha. Muitos de vocês devem conhecê-la, né? Que ela é atuante aí no mercado. E ela também é desenvolvedora de pessoas. E eu achei muito interessante essa mudança na carreira dela. Não sei se é mudança, mas esse acréscimo, né? Na vida profissional dela. E convidei ela para bater um papo sobre isso. E ela aceitou. E eu fiquei muito feliz. E a gente já vai bater um papo aqui bem descontraído. Vocês podem participar, tá bom? Podem fazer pergunta, podem interagir com a gente, que nós vamos amar. Porque esse aqui não é um monólogo, tá? É um bate-papo. Então, vocês podem fazer pergunta, podem participar, tá bom? Se quiserem fazer pergunta e quiser deixar nesse balãozinho que tem aqui embaixo, que tem um ponto de interrogação, é mais fácil pra gente responder, porque os comentários vão subindo e o que fica no ponto de interrogação é mais fácil pra gente acessar. E já vou falar, me desculpem por essa argola brilhosa aqui no meu óculos, mas não tem jeito, gente. Eu preciso da luz aqui, senão fica muito escuro, não vai ficar legal, tá? Tô vendo aí que a Cíntia já entrou, já vou convidar ela. A gente começa a bater o papo e quem for entrando pode ir interagindo com a gente, vai convidando as amigas, tá? Quanto mais pessoas vocês trouxerem pra cá, melhor pra gente bater um papo bem legal, tá? Então vamos lá. Vamos ver, deixa eu aceitar a solicitação. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com esse celular hoje. Senhor, peraí, gente. Vamos ver. Oi, Simone, boa noite. Gente, não entrou. Calma, gente, ao vivo é assim. Calma, calma, que tudo vai dar certo. Oiê! Oi, tudo bem? Tudo bom? Achei que não ia entrar. Falei, gente, o que tá acontecendo com esse celular hoje? Tá meio travado aqui. Mas acho que vai dar certo, vai dar certo, vai dar tudo certo. Já deu Já certo, já deu. deu certo. Boa noite para todo mundo que está entrando. Gente, manda aviãozinho, convida as amigas para a gente bater um papo legal aqui, né? Quanto mais gente tiver aqui, melhor, né? Boa noite, todo mundo está entrando. Boa noite, Robson. Oi! Cíntia, gente, eu nem me apresentei, né? Eu já deduzo que todo mundo tá aqui me conhece, né? Mas, né, a gente tem que se apresentar. Meu nome é Valéria Carvalho, para quem não me conhece, eu sou jornalista, empresária. Não atuo mais na área como jornalista, mas eu sou jornalista, né? Então, e eu tenho uma empresa de embalagens e tenho meu ateliê, que eu amo, que eu faço bolsas e utilitários. Cíntia, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece, né? Quem é a Cíntia? Vamos lá, né? A Cíntia, jornalista, trabalho na área há 15 anos. Nunca imaginei que eu trabalharia com TV. De repente surgiu a TV na minha vida. E com a TV, inúmeros desafios. E por conta desses desafios, eu busquei o autoconhecimento para entender o que se passava comigo, quem era eu, quais as habilidades que eu tinha, o que eu precisava desenvolver para executar melhor o meu trabalho. Então, tem sido uma jornada, viu, Valéria? Tem sido uma jornada, e eu falo que é maravilhosa, porque a comunicação não é só para quem trabalha com comunicação. Comunicação é a vida de todos nós, né? Acho que a comunicação que a gente tem é com a gente mesmo. Então, como é que a gente se comunica com a gente? Uhum. E isso reflete na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, em todas as áreas. Sim. Então, é muito importante. Para todo mundo, verdade. Por exemplo, eu que estou agora na área empresarial. Se eu não tiver uma comunicação boa, nem vender eu consigo, né? Então, a comunicação é importante para tudo. Para tudo. Se você não fizer uma boa comunicação, você pode ser mal entendido, mal interpretado na vida social, de forma geral, né? Então, assim, para todo lado, a comunicação é muito importante, né? Quando que você começou essa jornada de autoconhecimento?
há quanto tempo começou isso? Já, acho que desde os 15 anos, porque eu era muito tímida, né? Eu sou gêmea, quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea, idêntica, e nós vivíamos no nosso mundo. A gente, era como se a gente não precisasse de mais ninguém. A gente se supria. E isso acabava afetando a nossa vida pessoal, o nosso relacionamento com outras pessoas, porque a gente não precisava estar com outras pessoas, né? A gente se entendia muito bem. E quando eu estava com 15 anos, eu entrei em depressão. Fui para psicóloga, aí logo eu recebi alta e ela perguntou se eu queria fazer orientação vocacional, né, um teste. Falei que eu queria. E deu que eu nasci para a área de comunicação. Eu comecei a rir, falei, como? Eu, a pessoa mais tímida da vida, como é que eu vou trabalhar com a área de comunicação? Não tem lógica. E foi então, a partir daí, tanto eu quanto a minha irmã, a gente entrou no curso de teatro. E lá a gente viu um novo mundo, porque a gente tinha muito medo, Valéria, de o que os outros vão pensar. Ah, tem que ser perfeita. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E no teatro, a gente era várias personagens, então podia ser a barraqueira, que todo mundo ia achar legal, podia ser a tímida, podia... E as pessoas não iam criticar, ia achar legal porque era só personagem. Então, a partir daí, a gente foi se desenvolvendo. E a gente queria ser atrizes, né? Mas aí meu pai se mudou, onde a gente morava em Mauá, em região de São Paulo, a ABCDM, e fomos para o interior, uma cidade que poucas pessoas conhecem, General Salgado. Uhum. E lá, então, a gente teve a possibilidade de fazer jornalismo e a gente se descobriu no jornalismo. Gente, a gente nasceu realmente para a área de comunicação e eu queria impresso. Mas veio a oportunidade de trabalhar em TV e eu amei. Só que aí vieram muitos desafios. A questão da voz, que não passava segurança, era uma voz muito estridente, era muito difícil me ouvir. Né? Ainda mais eu, que a voz era minha, era difícil me ouvir, imagina os outros. E quando eu me ouvi pela primeira vez, na época não tinha celular igual tem hoje, que a gente se escuta, né, no áudio, foi tão triste, porque a gente tem uma imagem positiva da nossa voz, a gente acha que é bonita. Quando a gente escuta e vê que é uma coisa estridente, que outros profissionais criticam, fala, nossa, essa sua voz não tem condições, não dá. Mexe com a sua autoestima, vai lá no íntimo. E aí eu comecei a buscar processos terapêuticos, profissionais da voz, né, para trabalhar a minha voz, para que ela fosse mais impostada, para que ela passasse segurança. Foi um processo de muito choro escondido, que eu não tinha coragem de falar para as pessoas, e ao mesmo tempo desabrochar, de me conhecer, para caraca, olha a potência da minha voz, olha onde eu posso chegar, e eu achava que eu não conseguia, que ia ser sempre a vozinha fininha que era. Então, a gente se descobrir, a gente não tem noção, Valéria, da nossa capacidade, da nossa potência. Quando a gente é posta à prova, que muitas vezes a gente fala, ai, vi esse desafio, que droga, eu não queria passar por isso, mas agradeça, são esses desafios que fazem a gente desabrochar, que fazem a gente ir para o próximo nível, porque senão a gente fica estagnado. Fica. Você sabe, engraçado você falar isso, eu também escolhi o jornalismo, na verdade, porque eu sempre fui muito tímida, muito, eu tinha vergonha de tudo. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para sair disso. E aí eu olhava e minha mãe queria que eu fizesse direito, né? O pessoal antes tinha ou direito ou medicina. Eu falei, não, nenhum serve para mim. Eu falei, quer saber, eu vou fazer comunicação. E aí meu pai ainda falou assim, era rádio e TV, jornalismo e publicidade, né? Aí meu pai falou assim, já que vai fazer para qualquer coisa, faz para publicidade. Eu falei, não quero publicidade, vou fazer jornalismo. E no começo eu tinha muita dificuldade para entrevistar as pessoas. Eu tinha muita vergonha. Televisão nem pensar. Uma vez eu fiz um teste na Centro-América, era o Elias Neto ainda, eu não esqueço disso nunca. Eu sentei na bancada e aí tinha um texto lá para a gente ler e eu fiquei muito vermelha. Aí ele falou assim para mim, você tem alergia? Eu falei, não, por quê? Você tá muito vermelha. Era nervoso que eu fiquei. Falei, gente, isso aqui não é para mim. Isso não é para mim, não dou conta. Trabalhei a vida inteira minha do jornalismo no impresso. E eu me identifiquei com o impresso. Eu amo impresso. E hoje eu me dou bem
nas redes sociais. Engraçado, né? Depois de tanto tempo, me descobri. E eu gosto, e eu acho legal, e não tenho dificuldade nenhuma. Falei, gente, eu tinha tanta vergonha de aparecer, assim, de vídeo, e hoje, para mim, é de boa, né? Então, assim, acho que tudo é igual você falou, a gente tem que fazer. Você tem que se desafiar, você tem que ver, dá para fazer? Dá. Não dá, não dá, beleza, né? Mas a gente tem que tentar, tem que fazer alguma coisa, né? E o jornalismo é muito bom para isso. Eu, pelo menos, acho muito interessante. Ó, deixa eu dar uma boa noite para todo Eu mundo que está lembro. entrando aqui. Ah, vamos lá. Clênia, Vanderlene, Kátia, Everton. Tem alguém aqui, ó, Cíntia, sua linda, Suyan. Gente, Sueli, a minha mentora maravilhosa. ai, que bom. Sejam todas muito bem-vindas. Lá de Jane. Manda aviãozinho, chama mais gente, manda coração pra gente aí, pro Instagram entender que essa live é legal e distribuir ela para mais pessoas, né, Cíntia? Com certeza. E eu acho interessante, Valéria, que teve uma fase na minha vida que, para ver, a gente vai entrar nesse assunto do autoconhecimento, mas quem me vê, eu passo uma imagem de autoconfiança, de autossuficiência, e muitas vezes não é. É por conta do formato do meu corpo. É a minha postura. Eu lembro que o meu chefe chegou em mim e falou assim, Cíntia, amanhã você vai fazer ao vivo. Eu morria de medo de fazer ao vivo. Aí ele falou, tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. Ah, então tá bom. Dentro de mim, eu falei, meu Deus, vou fazer ao vivo, socorro, e agora? Não consegui jantar, não consegui tomar café da manhã, era no almoço, né, o jornal. E aquele frio na barriga, aquele diarreia, então, misericórdia, né? Acho que era uma loucura. É de praxe. E aquela loucura toda. E mais ainda, era uma entrevista com uma pessoa que entrevista a gente tem medo, porque a gente não sabe se a pessoa é monossilábica, se a pessoa vai falar bem. Então, se a pessoa for monossilábica, a gente que tem que segurar ali o link. Verdade. E eu fiquei com muito medo. Aí, na hora do ao vivo, eu achei muito massa, porque assim, a pessoa que foi da entrevista, ela falou pra mim assim, Cíntia, eu tô morrendo de medo, é minha primeira vez. Me ajuda. E eu, na mesma situação, eu falei, fica tranquilo, vai ser um bate-papo. Do jeito que a gente tá conversando, fica tranquilo. Mas por dentro, eu tava me martirizando. E aí eu lembro que, na época, os apresentadores me chamaram, agora a gente vai conversar com a Cíntia, que está no Parque das Águas, vai falar sobre o Outubro Rosa. Naquele momento, Valéria, a hora que eu comecei a falar, eu falei, olá, bom dia. Naquele momento é como se eu visse luzes. Sabe quando você vê que você nasceu para aquilo? Uhum. Foi uma coisa assim, surreal. E comecei a falar, entrevistei ela. Foi só uma coisa que chamou muita atenção, que na hora de entrevistar, ela segurou o microfone. E geralmente o entrevistado não segura. E eu fiquei com medo de tirar o microfone para não ficar uma coisa muito agressiva no vídeo, né? E não ficava pra lá e pra cá, as duas mãos. Assim. Mas, assim, tirando isso, foi super legal. E no final eu falei assim, ai, Cintia, obrigada por me deixar à vontade. Aí eu falei, imagina, né? Eu podia ter falado para ela, né? Mostrado a minha vulnerabilidade. Falar, não, foi minha primeira vez também, mas não. Imagina, tá? Foi lindo, foi maravilhoso. E ali eu vi, gente, da nossa maior dificuldade vem a nossa maior bênção. Às vezes a gente protela tanto algo que se dependesse de mim, Valéria, eu falar para o meu chefe, eu tô pronta para fazer ao vivo, talvez até hoje eu não faria. Sim. Porque eu não me achava pronta. Uhum. E o fato dele ter me jogado e eu ter aceitado, foi, não, claro, até porque se eu não aceitasse, eu sei que muitas oportunidades poderiam parar a partir daquele momento, né? Que a partir que a gente faz ao vivo tem mais visibilidade. Uhum. E foi lindo, maravilhoso. Então, essa experiência eu levo para minha vida, sabe? Uhum. Às vezes aquele medo, aquele frio na barriga, não vou dar conta, não vou conseguir. Eu falo, peraí, mas e se está escondido uma grande bênção, igual foi na época do ao vivo, né? Então, isso para mim foi o maior aprendizado. Uhum. O ao vivo, eu acho que ele assusta muito. Por quê? Você não tem controle sobre o que vai acontecer. Pode acontecer qualquer coisa, né? É igual você falou, às vezes o entrevistado é monossilábico. Você pergunta, não, sim. Sim, aí, não. E aí? Você fala, ai, meu Deus, e agora? Né? Pode ter uma interferência externa, né? De alguém que está passando. Então, assim, a pessoa tem que ter muito jogo de cintura para fazer um ao vivo, assim, na rua, né? Então, acho que é por isso que assusta muito. Mas dá muita visibilidade também, né?
como E aconteceu. hoje em dia, então, a repercussão é muito grande. Muito. De repente você está falando no ao vivo, alguém vem e te agarra, alguém vem e faz qualquer coisa, isso vira meme, isso vai parar em tudo que é lugar. Então, Sim. assusta principalmente a pessoa que é muito controladora, perfeccionista, errou uma coisinha, tem medo que jogue esse holofote nesse errinho, né? E que vire um erro absurdo. Uhum. Sendo que a gente tem que trabalhar o quê? A vulnerabilidade. Errou, gente, desculpa, eu errei. Uhum. E seguir. Uhum. Mas até chegar nessa vulnerabilidade é um aprendizado, porque a gente aprende. É engraçado que quando a gente é criança, a gente é muito vulnerável, né? A gente cai, levanta, dá risada. Conforme a gente vai crescendo, vai criando uma série de crenças. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, isso é feio, isso é errado. Não é? E aí a gente vai se bloqueando, a gente vai se transformando em algo que a gente não é. A gente perde a essência. É verdade, é verdade. Eu comecei a fazer lives por conta disso, para trabalhar esse problema. Por quê? Eu sou controladora. Para mim tem que dar tudo certinho, tem que ser tudo do jeito que eu planejei. E a live de bate-papo ainda é tranquila, mas, por exemplo, esses dias eu estava numa live, eu fui fazer lá na sala, perto do modem, porque o sinal é melhor. Meu marido chegou, sentou no sofá, ligou a televisão no jogo e estava assistindo o jogo de boa. E eu fazendo live. E eles conversando. Eu falei, não tô acreditando. Fiquei pensando, né? Falei, eu não tô acreditando nisso. Será que eles não perceberam que eu tô aqui? Então, eu fico tentando. Gente, mas não pode ter barulho, não pode ter nada. Na live de costura, eu comecei a fazer live de costura. Aí, às vezes, você distrai e erra alguma coisa. Você fala, meu Deus do céu, errei ao vivo. Não é possível. E agora, o que eu faço? Então, assim, eu tô trabalhando isso ainda. Então, eu marco as lives, eu fico nervosa, mas eu falo, não, eu tenho que fazer, porque eu preciso trabalhar isso. E não tem outra forma, né? Não tem outra forma de você melhorar. Você tem que fazer, tem que trabalhar, não tem como, né? E o interessante é o se arriscar, é o movimentar, é dar o primeiro passo. Uhum. Quando você se movimenta, você vê que o universo se movimenta, as pessoas aparecem, parece mágica realmente. Então, quando a gente dá o primeiro passo, todo o sistema vai se movimentando. Então, é muito mágico. Olha só, eu fiz uma formação de traços de caráter. Então, só de olhar o formato do corpo da pessoa, é possível saber como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa funciona. Posso falar para você como é que você funciona? Pode. Eu vi você fez, acho que um vídeo sobre isso, eu achei muito interessante. Até travou, Vamos então, lá. vamos lá. A gente faz essa análise corporal, são 6 partes do corpo. Então, o formato do rosto mostra como você pensa. Os olhos, como você enxerga a vida. Então, os olhos é preciso saber se a pessoa se conecta, se a pessoa se afasta, se ela é sem querer ou querendo, sensual, se ela... Então, o olho é como a pessoa enxerga a vida. A boca, como se comunica. O tronco, como é a postura, o posicionamento diante da vida. O quadril, a flexibilidade, e pernas como caminho. Então, por exemplo, o seu formato de rosto, o que mostra para mim? Mostra que você é uma pessoa muito visionária, uma pessoa que tem muitas ideias, pipoca ideias nessa cabeça aí, às vezes é muito difícil silenciar, porque é tanta coisa que tem, não é? É verdade. Tem tanta coisa nessa cabeça, você fala, verdade. Às vezes pode ser até difícil de dormir, porque você está pensando tanta coisa. Eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, isso eu podia fazer não sei o quê. E às vezes, se você contar para alguém, a pessoa fala, nossa, mas você está viajando. É que a pessoa não consegue acompanhar o teu raciocínio, você está lá na frente. Outro traço muito marcante é a oralidade. Então, você tem muita facilidade de se comunicar. Você gosta de estar com pessoas, de conversar, de bater papo. Essa questão do planejamento é muito importante para você, porque isso te dá segurança. São 2 traços muito importantes. Você é muito perfeccionista também. Você gosta de tudo que é o mínimo detalhe do detalhe do detalhe. E isso é positivo, porque você entrega com perfeição, mas isso pode te sobrecarregar. Porque no caso de liderar, delegar, se o outro não fizer do jeito que você quer, do jeito que você espera, você pega para você. E aí você fica sobrecarregado. Então você tem muita facilidade. Você também é muito do executar. Você não fica parada nunca, minha filha. Você começa um negócio e não deu certo, vai para outro, e vai para outra, e vai para outra. E um outro traço muito marcante em você
é que você tem uma necessidade do traço, de aparecer. É importante para você aparecer. Você não nasceu para ficar dentro de casa escondida também. Você nasceu para ser vista. Você nasceu para sair nos lugares, as pessoas te verem. E você não gosta de moda, no sentido de, isso é moda. Você gosta de fazer a sua moda. É o seu estilo, é o seu jeito. Peças únicas, peças que você vê um diferencial. Essa é a Valéria. Cara, tô passada. É verdade. É verdade. E assim, uma coisa que me atrapalha muito, eu acho que isso atrapalha também para as outras pessoas. Quando você é controlador, é perfeccionista, às vezes você vira um procrastinador. Por quê? Nunca dá do jeito que você quer e você vai adiando. Vai adiando. Eu tenho tido muito problema com isso. Tô tentando trabalhar, porque eu já identifiquei. Mas eu vou falar, não é fácil. Não é fácil. Mas eu tô. E como você tem muitas ideias, pode ser que, como não tá bom, você vai para outra ideia. E aquilo ali deixa de lado e vai para outra ideia. E ali não tá bom ainda, aí vai para outra ideia. Aí fica aquele monte de ideia na gaveta que não sai do lugar porque nunca tá pronto, nunca tá perfeito. Cara, incrível. E você sabe que isso acontece comigo desde adolescente? Eu era assim, ó. Eu começava a fazer um curso de alguma coisa e eu tava gostando daquilo. Por exemplo, eu comecei a fazer pintura em tecido. Eu gostava, achava o máximo. Aí minha mãe começou, faz pra eu dar pra uma amiga minha? Faz pra eu fazer pra... Aí já não queria mais. Aí eu já largava aquilo e começava a fazer outra coisa. Então, assim, eu começava muitas coisas e não dava sequência. Porque às vezes eu começava, não saía bem do jeito que eu queria, não, vou passar para outra coisa. Então você vai pulando. Isso também não é muito interessante, porque você fica meio frustrado, né? Que você vai passando. Mas a questão de pensamento, esses dias eu falei, gente, não é possível, eu não sou normal. E eu vi um meme que ficou famoso nessas redes sociais da vida, a pessoa tá lá, fala, nossa, a roupa tá lá, eu preciso fazer. Tem que fazer aquilo. Eu tenho que fazer aquilo também. Desse jeito, a cabeça não para, você fica assim o tempo inteiro. É estranho isso, mas incrível, eu tô passada, de verdade. Você falou. E agora, Valéria, eu tô trazendo, tô dando mentoria de comunicação para que as pessoas destravem, começarem a gravar vídeos, Sim. Justamente com essa análise corporal, porque a pessoa tem que saber como ela funciona. Se ela não sabe como ela funciona, ela pode estar exigindo algo dela que ela não pode dar. Então, por exemplo, você tem facilidade de comunicação, você gosta de estar com pessoas. Uhum. E isso é bacana. Agora, se você tiver que trabalhar numa sala fechada, você vai ficar na dor. A não ser que depois que você trabalhar, depois das suas 8 horas, você vê muitas pessoas, você conversar para você equilibrar esses traços. Sim. Mas se não, você vai ficar na dor. E o que eu percebo? Quantas pessoas vivem na dor? Porque a dor não é exatamente a gente sente dor, mas você não vive na potência do seu traço, no recurso. Porque não se conhece, porque se submete às vezes, eu preciso desse trabalho por conta do dinheiro. Mas não é aquilo que vai te satisfazer, porque não é para a pessoa. Às vezes a pessoa, às vezes tem um rosto alongado, os ossos muito aparentes, então essa pessoa gosta de ficar sozinha, não gosta de contato físico. Se ela trabalhar num lugar que ela precisa de conviver com muitas pessoas falando, aquilo ali vai desgastar tanto ela que ela não vai conseguir. E quando chegar em casa, por exemplo, se for casada, e a mulher exige, mas você não fala comigo. Nossa, não vai dar certo o relacionamento. Porque essa pessoa não está se preservando, não está respeitando os seus traços. Então, quando a gente se conhece, fica mais fácil se relacionar com todo mundo, com o marido, com os filhos, com todo mundo, porque a gente sabe como é que a gente funciona. Então, no seu caso, você precisa ter um tempo sozinha para você colocar as ideias em ordem. É importante. Você precisa ter um tempo para estar com pessoas, para conversar. Até porque você tem uma facilidade muito grande, Valéria, de sentir o que o outro está sentindo sem ele dizer alguma coisa. Então, só de olhar para a pessoa, você sabe se a pessoa está bem, se ela não está. Se ela precisa de um abraço, de um chazinho. Só que esse recurso que você tem, não necessariamente outras pessoas tenham. E isso pode, às vezes, frustrar você porque você espera do outro o mesmo que você faz. Só que nem sempre o outro vai te dar o mesmo. Verdade. Dependendo dos traços. Então, se a pessoa é mais racional, ela não percebe essas nuances. É mais traços orais, por exemplo, que tem essa facilidade de olhar, de observar, de falar, nossa, ela não tá bem. Ela fala, nossa, tá sim, ó, como ela tá feliz. Não tá. Não é o sorriso, é como a pessoa está. Vai além, né, do olhar.
é a alma, a aura, enfim. Uhum. Então, você tem essa habilidade. Uhum. Uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu deixei o jornalismo, que eu vim trabalhar no ateliê, é o fato de ficar sozinha. Porque eu trabalho sozinha o dia inteiro. Eu e a máquina. Isso foi muito difícil para mim. Muito difícil, porque eu vivia rodeada de pessoas. Isso é uma dificuldade grande para mim. Isso realmente é verdade. Então eu preciso, acho que até essa questão da internet me aliviou essa parte. Porque a impressão que eu tenho é que eu não estou sozinha, né? Porque as pessoas interagem, as pessoas conversam comigo. Então, assim, me dá um alívio, entendeu? E a internet, por exemplo, te dá. Você aparece, ou seja, você é vista, isso é importante para você, você se comunica, ou seja, você está conversando com outras pessoas. Às vezes não tem muitas pessoas, mas isso não importa, porque você sabe que você está sendo vista. Se não vê, se as pessoas não te verem naquele momento, não te vê depois. Então você está sendo vista do mesmo jeito. E a tua mensagem tá chegando em todos os lugares. Então, isso é importante para você. Uhum. Então, você fica no recurso dos traços. Agora, se você ficar enclausurada, sem aparecer, sabe? Sem colocar esse seu jeito, né? Porque a gente, só de olhar suas fotos, dá pra saber, fala, gente, eu nunca vi uma amiga tão top a forma de se vestir. É único. A roupa que você veste não encontra em lugar nenhum. Você vai combinando uma peça com outra. É teu estilo, sabe? E corte de cabelo, a mesma coisa. E isso é importante, porque você não é uma pessoa que gosta de ser igual à multidão. Você gosta de ser diferente, é o seu jeito. Entende? Isso é muito importante. Respeitar isso é muito importante. É isso mesmo. Ai, que bom, Márcia. Estou impressionada, de verdade. Você está no recurso dos seus braços, amiga. E aí, me conta, o que mais você fez? Que outros cursos você fez? Que eu estou vendo você toda hora fazendo alguma coisa, né? Você está aí em movimento constante. Eu amo estudar, né? Então é algo que, por exemplo, se olhar a minha plataforma Hotmart, tem um monte de cursos, e não são cursos que eu nunca vi, não, são cursos que eu assisto, os próprios, né, os mentores, eles vão colocando mais cursos e tudo mais. Meu Deus, não vai acabar nunca isso, pelo amor de Deus. Porque é muito interessante. Eu acho que a programação neurolinguística trouxe muito para mim como é que a gente pode mudar a nossa programação interna. Então, se eu tenho uma programação lá da infância, que eu não podia fazer isso ou aquilo, eu tenho as ferramentas, eu sou a diretora do filme, né? A nossa mente é como se fosse uma tela de cinema. Eu posso colocar cor, eu posso colocar som, eu posso colocar sensações. Então, eu posso mudar uma situação que aconteceu, por exemplo, na infância, na adolescência, até hoje mesmo, mudar, ressignificar com a PNL. Para mim, a PNL, engraçado que quando eu estava na faculdade de jornalismo, a sessão que eu mais visitava era de psicologia, que tinha muito Lair Ribeiro, que tinha muita programação neurolinguística. E eu colocava em prática. Eu sempre soube que a PNL ia transformar a minha vida. E quando eu tive a oportunidade de fazer o curso, eu falei, caraca, é isso. Eu acho que, assim, as pessoas, de forma geral, precisavam se conhecer a PNL para se programar. Então, peraí, por exemplo, eu sou muito visual, eu gosto de cor. E eu funciono vendo imagens. Então, por exemplo, a área da TV para mim é muito importante porque eu trabalho com imagens. Então, tá tudo certo. Eu não aprendi química, Valéria, na escola porque eu não tinha visão. Como é que... Eu nem sei os nomes, tá? Mas como é que mistura bário com sei lá o quê? O que é bário? O que é não sei... Eu não tenho isso na mente. Diferente se falar, mistura água com óleo, isso eu já tenho referência, porque eu já sei. Entende? Então, eu acredito que talvez eu seria muito boa em química se eu tivesse laboratório na época que eu estudei. Mas, porque eu sou visual. Então, a gente tem que respeitar o canal representacional que a gente é e estudar. Então, por exemplo, inglês, para aprender inglês, é com PNL. Então, quando o professor fala maçã, apple, tem um desenho de uma maçã. Então, para mim, tá muito simples. É maçã, tal. Então, para mim, funciona assim. Eu lembro que quando eu fazia um curso de inglês com um menino de 11 anos, ele era auditivo. Então, a professora falava uma frase gigante, aí ele estava desenhando, ele repetia. Eu não. Eu fazia em partes, respondia em partes. Porque eu ia vendo escrita na minha mente como é que estava essa frase. Mas, por exemplo, no ditado, eu tirava nota melhor que ele, porque já estava mentalmente escrita, e para ele não. É juntar, sabe, essas habilidades, esses traços de caráter. Então, peraí, como é que eu funciono? Eu preciso ficar sozinha, eu preciso estar com pessoas,
eu preciso ter algo para comandar, para liderar, e eu preciso também executar. Então, às vezes eu não consigo fazer isso num lugar só. Então, em casa, eu procuro fazer isso. Se eu trabalho num lugar que eu não sou gestora, em casa, então quem manda na casa sou eu. Então, ali, o comando é meu. Ou então, eu vou buscar fazer festinha de aniversário para as amigas, né? Juntar a turma e mobilizar e eu organizar. Então, eu vou estar no comando. Então, a gente tem que ver como é que a gente funciona para deixar a gente no traço, no recurso. Porque não é responsabilidade do outro, é nossa responsabilidade. Né? E quando a gente se conhece, é mais fácil, por exemplo, chegar em você, Valéria, e falar assim, ai, Valéria, eu preciso ficar sozinha. Aí você vai entender que é uma necessidade do meu traço, e não porque eu não gosto de você. Porque às vezes a pessoa acha, eu prefiro ficar sozinha que comigo. Sim. Mas é porque a pessoa precisa ficar sozinha. E quando ela tiver com a outra pessoa, vai aproveitar muito mais, porque ela vai estar reenergizada. É verdade. Então, assim, quando a pessoa não conhece a gente direito, ela realmente pode interpretar diferente o que a gente fala, né? Eu sempre tive vontade de fazer PNL. Nunca fiz, mas eu ainda vou fazer. Mas eu sou igual a você. Eu tenho... A minha plataforma da Hotmart também é cheia de curso. E aí eu fico assistindo aquele monte de curso ao mesmo tempo. Aí tem hora que eu paro com uns, pego mais em outros. E eu gosto muito de ler também. Então, na medida do possível que eu vou conseguindo, né? Eu vou buscando mais conhecimento, mais coisas que agreguem para mim, que me ajudem a me entender melhor também, né? Você acha que PNL é indicado para todo mundo ou nem todo mundo consegue fazer? Eu acho. Na minha opinião, acho que PNL, porque assim, se uma mãe entende de programação neurolinguística, ela já vai identificar os filhos. Esse é mais visual, esse é mais auditivo. Então, esse é auditivo, se eu falar filho, aí vem as linguagens do amor também. Filho, eu te amo, é importante para ele ouvir. Já a pessoa que é visual, o ouvir não é tão importante, é mais ver o sinestésico, o abraço, sabe? Então, quando você entende como é que cada pessoa funciona, você vai falar de acordo com a pessoa funciona. Isso é muito legal. Então, por exemplo, quando eu vou entrevistar alguém, a primeira coisa eu já olho o corpo, eu já vejo se a pessoa é uma pessoa que precisa de segurança, se ela é uma pessoa mais espontânea, se ela vai falar no improviso, ou se é aquela pessoa que é perfeccionista ao extremo, não pode errar uma palavrinha. Né? Então, já facilita. Eu já vou próximo dela sabendo disso. E também entendo, já analisando, né, as cores que ela usa, né, como ela se veste, quais são o sistema, qual que é o sistema representacional. Então, se ela é mais sinestésica, auditiva, visual, então eu vou conversar com ela no sistema dela, porque aí eu conecto mais facilmente. O que eu percebo? Quando eu vou entrevistar alguém, as pessoas muitas vezes quem vai dar entrevista a primeira vez, já está com medo, está tenso pela situação, né? Porque querendo ou não, pela hierarquia, o repórter dá a impressão que o repórter é que vai conduzir tudo e a pessoa fica numa situação abaixo. E eu mostro que não, que a pessoa é mais importante, né? A gente vai contar a história dela. E eu preciso entrar no mundo dela. E ela precisa confiar em mim. Se eu chegar, por exemplo, vamos fazer a entrevista logo? Aí a pessoa pergunta, que pergunta você vai fazer? Na hora você vai saber. Eu acho absurdo quem trabalha dessa forma. É horrível. Sabe? Eu acho que a pessoa tem que saber realmente o que vai ser perguntado, até para se preparar. Porque ainda mais se for uma nota de traço de caráter, então se a pessoa precisa de segurança, então chegar para ela e falar, olha, eu vou falar isso, isso, isso. Aí muitas vezes a pessoa fala, eu tô morrendo de medo. Não, vamos fazer um treino? Vamos. Eu vou te perguntar isso, isso, isso. O que você vai responder? Isso, isso, isso. Beleza. Aí na hora da entrevista, lembra aquilo que você respondeu? Eu gostaria que você falasse daquela forma. Pode ser? Pode. E aí fica lindo, sabe? Sim. Aí no final, várias pessoas que tinham trauma de dar entrevista, falaram, Cintia, eu não dou conta, eu já dei entrevista outra vez. Aí eu falei, então, coloca a data de hoje. Hoje é 5, né? 5 de setembro. 5 de setembro é a data que você desbloqueou, é a data que você, a partir de hoje, vai gostar de dar entrevista. E a pessoa fala, será? E aí começa, eu falo, nem olha para o cinegrafista, para a câmera, você vai olhar para mim. E aí a pessoa vê uma relação de amizade, de confiança, e ela fala naturalmente. Aí no final ela fala, nossa, foi a primeira vez que eu dei uma entrevista que eu senti prazer, que eu vi que foi legal. E eu fico assim, sabe, radiante, porque é tão simples, sabe? E às vezes a gente complica tanto, às vezes quando a gente não tem as ferramentas certas, a gente já chega, às vezes, com pressa, porque a gente tem que respeitar o deadline, né? Vamos, tem que entregar logo o material. E não adianta a gente chegar com pressa
e querer que a pessoa fale logo. E esse dia até escutei da Luzimar, vai, Cintia, é tão difícil editar seus materiais. Aí eu falei, é por quê? Ah, porque a pessoa fala tão bem, fica difícil cortar o Cortar. trecho. Ah, ainda bem, né? Graças a Deus. Se a pessoa fosse conosco lá, ia até como, né? É. E porque por conta disso, ela vai se sentindo tão conectada que ela vai se permitindo falar, falar. E aí quando vê, fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fechar esse material, né? Que é 2 minutos, por exemplo. E a mulher falou tão bem, como é que eu vou... E aí a gente vai escolher os melhores trechos. E é muito gostoso, sabe? Também Viver tudo tem isso. repórter de todo jeito. Tem repórter que acha que ele é estrela. Só que a estrela é o entrevistado. A gente quer saber o que ele tem a dizer. O repórter vai conduzir, né? Então, se o repórter não sabe conduzir, não sai um material legal, né? Ai, travou aqui, gente. Vamos ver se voltou. Aqui pra mim. Voltou? Voltou. E esses Acho que cursos... voltou. Voltou. No que tem te ajudado, assim, de forma geral? Todo esse conhecimento que você está agregando aí, todos esses cursos que você está fazendo. Travou. Não escutei a pergunta. Travou Tá. pra mim, Valéria. No que tem te ajudado, no que tem mudado a sua vida, esses cursos que você está fazendo, esse conhecimento que você está adquirindo, de que forma que está mudando sua vida? Eu tinha uma visão muito ruim minha. Por exemplo, quando eu tinha uns 15 anos, eu queria fazer plástica no meu corpo inteiro. Eu não me aceitava. Eu achava horrível. Eu queria fazer plástica no nariz, eu queria colocar silicone, tirar a costela, ficar com a cinturinha, sabe? E conforme eu fui buscando esse autoconhecimento, eu fui vendo o quanto eu sou bonita da forma que eu sou. Eu nunca tinha reparado meus olhos eu acho ele um formato lindo, eles são grandes. Tem dia que um tá maior que o outro. Eu tô até me estudando para ver o que acontece no dia para um estar maior que o outro. Mas assim, eu comecei a analisar e comecei a colocar uma lente de aumento no que é bonito em mim, sabe? E a partir daí, tipo assim, eu não gosto muito disso, mas olha, isso aqui é bonito. Por exemplo, meus lábios, eu tô com batom. Sem batom, ele não tem cor, mas ele é todo delineado. Até um amigo uma vez falou pra mim, por que você não faz micropigmentação? Eu falei, porque eu gosto da minha boca assim. Uhum. Eu não quero fazer micropigmentação para ela ficar... Se eu quiser cor, eu ponho batom. Mas se não, não. Entende? Então eu percebo que, assim, a indústria da beleza mostra a todo momento pra gente que a gente é feia, que a gente não é bonita, que para ser bonita tem que colocar silicone, tem que fazer harmonização, tem que botox, é isso, é aquilo. E aí a gente vai se anulando, a gente vai se comparando com as atrizes, com as pessoas que aparecem na TV e tudo mais, nas redes sociais, né? Tem as meninas que, meu Deus. E aí esses dias eu vi uma matéria no G1 que a mulher gastou não sei quantos R$ 1.000 para mudar todo o corpo, ficar parecendo a Barbie. E eu fico muito triste, porque se eu tivesse dinheiro, na época, eu seria uma pessoa dessa, que teria modificado todo o meu corpo para entrar num padrão e muito provavelmente eu já estaria muito arrependida. Uhum. Então, esse conhecimento eu busco hoje levar para outras pessoas, para elas se olharem e apreciarem que elas olham no espelho. Falam, não, peraí, eu sou bonita, olha só. É claro que se tem alguma coisa que incomoda, legal. Por exemplo, eu tinha orelha de abano. Eu fui atrás para deixar a orelha no lugarzinho certo. Uhum. Mas não porque é moda. Não porque, a moda agora é a orelha não sei o quê. Não, é porque me incomodava realmente. Uhum. Né? E na época, na infância, eu sofri de bullying. O tombo, não sei o quê. Eu não amarrava o cabelo de jeito nenhum. Imagina. Ir pra piscina, porque o cabelo molha e mostra a orelha. Era muito difícil. Então, acho que por conta disso, viu, Valéria? Eu busquei muito autoconhecimento porque não me aceitava de jeito nenhum. Uhum. E hoje, quando eu vejo, sabe, as pessoas querendo mudar, eu preciso fazer plástica, eu busco entender o que está acontecendo com essa pessoa, por que ela está assim? Uhum. Porque a visão que muitas vezes as pessoas têm é tão deturpada, a pessoa é linda, mas ela se acha feia, ela está sempre se comparando com o outro. Sim. Eu tenho uma amiga que ela é linda de corpo, mas ela falava que ela era feia, ela foi pra Bolívia, fez não sei quantas plásticas. E a gente falou, gente, é mental, não é físico, Não é. entendeu? É um trabalho que ela tem que ter em terapia. Uhum. Porque não adianta a gente falar, você é linda, porque não basta. Ela tem uma imagem, uma autoimagem que ela é feia. Uhum. E ninguém vai tirar isso dela, a não ser que ela trabalhe isso para mudar. Sim. Eu tinha uma amiga que ela tinha um corpo lindo, cintura fina,
o quadril bonitinho, tudo assim, do jeito que eu queria ter, porque meu corpo é meio reto, né? E ela se achava gorda. Ela se achava gorda. Ela tomava muito remédio, ela entrou em depressão. Então, assim, tá tudo na cabeça, né? Tá tudo na cabeça. Se a pessoa não entende isso, ela vai se afundando. Porque ela nunca está contente, ela vai fazer procedimentos que depois ela pode se arrepender. Tem gente que faz tanta coisa que depois não se reconhece, né? Então, isso é problemático. Eu acho que até a pessoa entender que o problema é outro, que ela precisa procurar ajuda de outra forma, né? É complicado. Não é? Eu tenho um exemplo na família, uma pessoa próxima terminou o namoro, ficou muito mal, muito mal. Aí, qual que é a solução na cabeça dela? Vou para o cirurgião plástico, vou colocar silicone, fazer lipo, que esse meu ex vai olhar para mim, vai babar e os homens vão babar por mim. Fez a lipo, colocou o silicone e viu que não mudou nada, sabe? As outras pessoas até realmente podiam estar olhando, mas a cabeça continuava com sentimento de inferioridade, de fracasso. Então, aí não tem como. Eu acho assim, se você faz por você, falar, ai não, eu não tô gostando disso aqui, vou fazer porque eu vou me sentir bem, vou colocar uma roupa e vou achar legal. Beleza? Né? Agora, Legal. você fazer pensando nos outros, não, vou fazer isso porque fulano vai reparar em mim, porque fulano me deixou. Não funciona. Não funciona, né? A frustração vai ser muito maior. Sim, vai ser pior. Porque aí você ainda fez, você se transformou, né? E não deu o resultado que você esperava. E a outra pessoa não olhou. Não, as consultorias que você dá hoje, que tipo de pessoa te procura mais? Ou é todo tipo de pessoas? Como que é? Hoje é mais pessoas na área da comunicação mesmo, pessoas que querem fazer vídeos, têm dificuldade, às vezes não sabe como fazer, produzir um conteúdo e quer aprender a fazer, porque o que eu percebi, as pessoas não são travadas para gravar vídeos. A trava tá em não saber o que falar. Porque gravar, você pega o celular, coloca para gravar, você fala. Mas a questão é como falar, onde olhar, né, na câmera, o que falar, porque as pessoas começam a falar e esquece, some, né, dá branco. É nesse sentido, é trabalhar, mas para trabalhar isso, é todo um trabalho de autoconhecimento, saber como a pessoa funciona. Então, por exemplo, olhando os traços de caráter, se a pessoa é planejadora, então ela precisa ter um planejamento ali. O que eu vou falar? A pessoa é terapeuta, por exemplo, de constelação. Eu vou falar a importância da mãe. Se a pessoa estiver brigada com a mãe, isso não traz sucesso para a vida dela. Tá, como é que eu posso falar isso? Então, ela vai ter que ter um trabalho ali de escrever quais são os pontos-chave para poder montar o que ela quer falar, aí sim ela fala. Porque muitas vezes a pessoa coloca um TP para ler e fica tão artificial porque não é ela. E quando a pessoa está, por exemplo, dando um treinamento, conversando, é tão lindo, conecta tanto. E como destoa ler um TP, por exemplo, e falar da alma. Então, esse é o trabalho da pessoa se descobrir, peraí, como é que eu funciono? Então, eu funciono assim. Então, se eu funciono assim, eu quero ser igual a Valéria. Não tem como eu ser igual a Valéria, porque eu sou diferente da Valéria. Eu posso buscar algumas nuances que a Valéria tem para potencializar o que eu tenho. Legal, bacana. Às vezes, a impostação de voz, a forma de falar, bacana. Mas copiar o seu jeito, não tem como. Porque cada um funciona de uma forma diferente. Então, na PNL, a gente chama de modelagem. Você vai ter um modelo para se inspirar, mas você não consegue ser esse modelo, porque cada um é único. Né? Então, você vai colocar a sua essência, a sua marca ali. Você pode pegar o que é legal na Valéria, pode pegar o que é legal em outras pessoas, e aí você junta com a tua essência, aí sim potencializa. Mas você querer ser alguém, não. Você vai ser artificial e não se conecta. Não se conecta. Não fica legal, não vai ser uma coisa boa, né? Teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista, eu nunca vivi isso na minha vida, eu até fiquei chocada. Uma empresa grande e eu fui entrevistar um gestor de RH. Aí cheguei lá, a assessora falou, esse rapaz foi na entrevista. Beleza. Aí começamos a conversar, falei, olha, eu vou perguntar isso e tal. Beleza. Aí na hora de entrevistar, a assessora falou assim, mas você mudou todas as perguntas. Aí eu falei, como assim? Porque a produtora mandou as perguntas e você mudou tudo. E não tinha como eu mudar as perguntas, porque eram perguntas, por exemplo, jovens aprendizes.
Não tem como eu mudar, então eu vou perguntar. As pessoas que chegam, por exemplo, como elas chegam, se os jovens chegam com vontade de aprender, se eles são efetivados depois. Não tem como, né? Muda talvez a forma de falar, mas a Sim. essência mesmo. E ela estava cheia de plaquinhas. Aí no fim, e ela falou assim: não, porque eu fiz as plaquinhas para ele ler. Aí eu falei: não, não vai precisar, não. O que ele falou tá ótimo, fica tranquila. E aí ele deu entrevista, foi ótimo, perfeito. E aí no final eu sempre pergunto: tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar que eu não perguntei? Aí ele olhou para ela, aí ela mostrou a plaquinha. Aí ele foi ler a plaquinha. Nossa, ele tava assim, ó, descontraído, falando, de repente ele ficou assim, ó, travado. E o olho dava para ver que ele ia e voltava. Nossa, Ficou né? horrível. Claro que não sei a última pergunta. Mas assim, sabe? Eu fiquei pensando, de verdade, se eu fosse a assessora, eu teria vergonha de fazer isso primeiro. Lógico. Porque eu estaria dizendo que o meu entrevistado é incompetente, que o que ele sabe não tem valor. Exatamente. E segundo, plaquinha para ler, gente, não tem sentido. Não. Né? Porque na televisão, o apresentador lê o TP, são vários assuntos, Sim. beleza. Mas ali a gente estava numa empresa que é um assunto que esse gestor, em tese, tem que dominar, porque é a área dele do dia a dia. Sim. E a partir do momento que você vê uma pessoa lendo, primeiro, tira a credibilidade daquela empresa grandiosa, e segundo, eu me senti envergonhada pela assessora. Sim. Falei: não, gente, não se faz isso. Gente, né? que horror, Se... nunca vi. E outra, se ela percebesse, Valéria, a gente como profissional, né, trabalhando numa assessoria, percebe que o gestor ali, o porta-voz, não está preparado, não dá entrevista, fala que está viajando, que não pode no momento. Exatamente. E você prepara esse porta-voz para falar. Uhum. Mas plaquinha para ler, Não. sabe? Então, eu comecei a olhar esses detalhes e falei: nossa, não tem condições. A assessora tinha que potencializar. Não, você dá conta, vamos fazer um Lógico. treinamento aqui. Uhum. E não fazer o oposto, né? Não, ó, você vai ler aqui porque é importante. O medo é dela, de falar alguma coisa ruim e prejudicar a empresa. Uhum. Sendo que tem que ser justamente o contrário. Trabalhar ele para ele elevar a empresa. É isso muito mesmo. louco, né? Mas a gente vê esses detalhes na postura das pessoas, né? O quanto a pessoa está na dor e quem está no recurso, por detalhes assim. Sim. Eu lembrei, sabe de que? Horário eleitoral. Tem uns candidatos que eles param, mas assim, ó, fica duro e lendo. A pessoa fica parecendo um robô, né? Você fala: meu Deus, essa pessoa não tem condição nenhuma de ser eleito, vai fazer o quê? Né? Então, assim, tem um monte desse tipo. Não passa credibilidade. Esses dias, não, e assim, a diversão nossa na hora do programa eleitoral, a gente fica sentado ali na TV, né? Aí teve uma pessoa que falou assim: vota em mim. Mas que gesto ali, não faz sentido ali no que a pessoa está falando. E a gente vê o quanto é importante. Você vê, a comunicação tem que ser congruente, né? Se você está falando uma coisa que você não sabe, ou então alguém fez o texto para você, não faz sentido. Então, como que seria não ler, de repente, falar assim, igual tem uns que é muito interessante: vote 90, não sei o que lá, do Pedra 90, olha, para fazer com que a pessoa memorize. Muito bacana. Mas a pessoa tem que ter uma performance na frente da câmera, né? Ela tem que treinar. Não é simplesmente ficar ali lendo. Né? Pelo menos é meu ponto de vista, né? Se vai aparecer na TV, não tem habilidade, peraí, quem tem? Quem pode me ajudar nisso? Vai atrás de alguém para poder treinar, para poder... Né? Para onde que eu olho? Como é que eu faço? Porque... E como é um texto tão pequenininho, né, Valéria? Exatamente. Então... Gente, é uma coisa tão rápida, né? Assim, não dá nem tempo. Então pode ser uma coisa bem mais descontraída, né? Só serve para virar meme. Mas eu acho mais engraçada a época dos vereadores. Agora os deputados ainda... Estão mais preparados, os vereadores, eu acho, né? eles mais brincalhões, mais eles buscam inovar mais. É verdade. Vereador é bem pior. É verdade. E você já pensou nesse período que você começou a estudar sobre autoconhecimento? Você pensa em algum momento em deixar o jornalismo e ficar só nessa área de autoconhecimento, desenvolvimento de pessoas? Assim, penso. Mais futuramente, esses tempos eu dei algumas palestras e eu me vi ali na palestra. Eu me identifiquei muito, sabe, em treinar pessoas a ter esse conhecimento. Por exemplo, os traços de caráter e programação neurolinguística,
é fundamental para todo mundo, para quem é pai, para quem é mãe, para quem trabalha com vendas, para quem trabalha na área de comunicação. Então, quando a gente se conhece, automaticamente a gente se respeita e respeita o outro. Sim. É uma coisa muito, muito mágica nesse sentido. Então, por exemplo, quando eu trabalho, tô na TV, eu vejo os perfis das pessoas ali andando, então eu sei quem que eu posso abraçar, já começa por aí, quem eu posso abraçar, quem eu não posso pelo porte. Uhum. Então, por exemplo, até uma dica aqui para as mães. Se você tem um filho que ele é muito alto, que tem os ossos muito aparentes, rosto alongado, ele muito provavelmente tem um perfil de que ele não gosta de contato. O próprio corpo já mostra que não é uma pessoa para abraçar, né? Porque quando a gente vê um bebê gordinho, dá vontade de pegar, apertar, é gostoso. Uma pessoa fortinha, gordinha, macia, dá vontade. Então, as pessoas que você vê que são macias, né? Que são gordinhas, fofinhas, essas pessoas gostam de contato físico. As pessoas que são magras, que têm os ossos aparentes e tudo mais, não. Então, não abraça. Às vezes, uma mãe tem uma criança que assim, essa estrutura bem magrinha, aí tem uma festa que tem 300 tios. E a mãe faz abraçar tio por tio. Essa criança fica na dor, porque ela não gosta de contato físico. Ela vai gostar de abraçar quem ela escolhe, quem ela gosta, que são as pessoas mais próximas, geralmente. Agora, a pessoa que é gordinha, ela vai amar abraçar os 300 tios. Porque ela gosta do contato, né? A pessoa que é mais sinestésica, que é mais oral, ela gosta. Mas se a outra não. Aí o que acontece? Minha mãe, por exemplo, minha mãe é muito oral, então ela gosta de abraçar, gosta do contato. E ela não gosta de escuro, ela não gosta de ficar sozinha. Só que eu gosto. Então, às vezes eu tô na casa dela, assim, às vezes tô no escuro, eu tô quietinha, ela fala, ai, pelo amor de Deus, vamos colocar claridade aqui. Mãe, para, eu quero ficar no escuro. Entende? Cara, aí ela fala, não entendo como é que você gosta disso. Mas é meu jeito de funcionar, o dela é diferente. E eu não conseguiria readaptar o jeito dela. Eu não gosto de escuro. Eu saio acendendo todas as luzes da casa, meu marido vem atrás apagando. Eu falo, gente, eu não gosto de lugar escuro, pelo amor de Deus, não gosto. Sabe aquelas luzes fracas? Nossa, não gosto. Pra mim tem que ser iluminado o lugar, assim, bem... traço. Então, a gente acaba respeitando como é que cada um funciona, né? Por exemplo, minha mãe, meu pai só opostos. Meu pai gosta de ficar sozinho, minha mãe gosta de sair, ver gente, conversar, aparecer. Então, eu não sei como é que vocês fazem aí para poder dar certo. Porque aí tem que abrir mão, né? Então, no caso, muitas vezes ela abre mão de sair para ficar com ele, e muitas vezes ele gostaria de estar em casa e abrir mão para ficar com ela, sair, ver gente, para poder dar certo o relacionamento. Senão, mas essa é a grande maestria. É a gente saber e ceder, mas não é só ceder, né? Cada um ceder uma parte para que o relacionamento fique em harmonia, porque senão fica em equilíbrio. Sim. Eu falo, não tem como você ter uma pessoa igualzinha a você. Você não pode moldar a pessoa também. Então tem que ser assim, cada um cede um pouco, né? Eu faço um pouquinho, a outra pessoa faz um pouquinho. Senão não funciona. Não funciona. Então acho que tem muito relacionamento que não funciona porque ninguém quer ceder. Não, tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser do meu jeito. Aí não vai mesmo, né? Não vai. Porque as pessoas são diferentes. E quando tem duas pessoas que são controladoras e competitivas, muitas vezes elas competem entre si. Então, eu consegui cargo de chefia. Aí o outro nem conversa as conquistas, que é para não, sabe? E tipo assim, tem uma rivalidade no casamento, sendo que eles têm que usar essa competitividade para criar, para sonhar, para os dois irem junto para algum lugar em comum. E não para eles ficarem brigando entre si. É interessante porque assim, tem os opostos e tem os que são muito iguais. Então, das duas formas tem que entrar num acordo. É verdade, é verdade. Olha, eu amei esses cursos que você fez. Eu quero indicação desses cursos depois, porque eu quero... eu quero fazer, porque eu achei interessantíssimo. Muito legal mesmo. Ó, nós já estamos com quase 1 hora de live. Então, olha, a gente nem vê, né? A gente nem vê o tempo passar, porque flui tão bem, né? Gente, entrou um monte de gente aqui que eu não consegui cumprimentar, né? Eu espero que todo mundo tenha gostado, porque também não dá pra gente se alongar muito, porque fica cansativo pro pessoal ouvir, né? Mas eu acho que a gente pode também fazer uma outra live, em outra oportunidade, conversar mais, porque eu achei muito interessante esse bate-papo, gostei muito, muito. Eu acho que pode acrescentar também para muitas pessoas, não só para nós duas, né? Porque para mim acrescentou bastante. Eu, pelo menos, gosto bastante de conversar. É isso que eu falei. A dificuldade minha de ficar aqui no ateliê é não ter contato, conversar com as pessoas. Porque no jornalismo,
cada dia eu estava num lugar diferente, conversando com pessoas diferentes. Um dia eu estava com uma pessoa humilde lá da periferia, outra hora eu estava no Palácio do Governo, né? Então, assim, só quem está no jornalismo para saber, né? O tanto que isso é enriquecedor para a gente. Para mim, pelo menos, foi muito, Sim, sim. né? Então, isso me faz bastante falta. Essa troca. Posso dar um presente para a galera? A gente fazer um exercício aqui? Lógico, vamos. Então, vamos lá. Quando começar aquela voz, né? Aquele autocrítico, fala assim, você quer fazer alguma coisa, começa. Ai, você não vai dar conta. Ai, fulano é melhor que você. Ai, não sei o que. Nananana. Aí você faz assim, ó. Você vai calar essa voz. Para. Chega. Stop. Aí você vai começar a falar, stop, chega. E vai começar a fazer pergunta para você. Por que eu não posso? Por que outra pessoa pode e eu não posso? E aí você já vai mudar essa vibração de ficar te colocando para baixo. Dizer, por que eu não posso? Lógico que eu posso. Eu posso sim, e eu posso começar errando, e aí eu aprendo. Então você vai negociando com você mesmo, porque esse autocrítico é muito forte, né? Principalmente às vezes vai começar algo novo e começa, mas você não vai dar conta. E principalmente se você vem de sucessivas situações que você não termina o que começa. Então, começa um regime, não vai para frente. Começa uma academia, não vai para frente. Então, você desacredita em você e as outras pessoas também. Então, quando você começa a falar alguma coisa assim, agora eu vou gravar vídeo. Pessoa, tá bom. A pessoa não acredita. E às vezes esse gesto, às vezes a pessoa não fala nada, ela só faz assim, isso já desmotiva. Aí você fala, não vou dar. Aí já começa a vozinha, de novo. Verdade. Aí você fala, chega, stop, cancelado, cancelado. E aí começa a negociar, fazer perguntas. Por que eu não posso? E você vai lembrar de situações que você conseguiu. Igual, por exemplo, eu falei no meu caso do ao vivo, né? Que eu achei que eu não estava pronta e tudo mais. Não, peraí, mas em tal situação eu dei conta, em tal situação eu dei conta. Por que eu não vou dar conta? Sim. Então, você vai se automotivar, você vai buscar recursos dentro de você para virar essa chave. Porque a gente tem que ser nossa melhor amiga, não existe inimigo. Se a gente é a nossa amiga, se tiver alguém que não gosta da gente, é questão do outro. Mas a partir do momento que a gente é a nossa inimiga, não tem o outro. A gente se destrói. Sim. Né? Então, mudar essa voz é a chave para muita coisa. Parece simples, mas você vai ver o quanto ganha nas negociações que vai fazendo consigo mesmo. Então, peraí, por que eu não posso? Nossa, eu já fiz isso, aquilo. Eu vou ver, eu vou experimentar, eu vou ver como é que é. E se começou e errou, não gostou? Não, peraí, ninguém começa 100%. Eu lembro quando eu comecei a dirigir, eu tinha dificuldade para aprender a dirigir, porque eu não queria aprender. Eu queria ser profissional já. Eu já queria dirigir como um profissional. E cada vez que eu errava, eu ficava, droga, ficava me martirizando. Até que eu descobri essa técnica. Então eu falei, peraí, nesse momento é para errar, é para aprender e tá tudo certo. E aí as coisas foram fluindo. É a vulnerabilidade. A gente se mostrar vulnerável para a gente e para o outro. Né? Porque se a gente sempre mostra uma fortaleza, a gente não consegue ajuda. Os outros vai jogando coisas mais pesadas para a gente fazer, inclusive, né? Sim. Agora, quando a gente fala, não, peraí, não tá legal, eu acho que tá muito pesada, aí o outro vem para ajudar. Então, a vulnerabilidade é muito importante também. Eu acho perfeito isso, até porque nessa época que a gente se compara muito. Porque você vê muita coisa. Então, você se compara muito. Eu me comparo muito. Falo, não consigo fazer do jeito que aquela pessoa faz. Então não vou fazer. E não é assim, gente, né? Então, vou fazer esse exercício. Vou fazer esse exercício. Agora, imagina, Valéria, quem tem irmã gêmea idêntica. A comparação, ó, pelo amor de Deus, às vezes não vem nem a comparação minha e da Sandra, é do outro. Nossa, a sua irmã faz isso e você não faz. Nossa, deve ser horrível, né? É um trabalho, sabe? Que tem que... Por isso que eu não sei como são outros gêmeos, né? De forma geral. Eu vejo que tem gêmeos que fazem questão de ficar iguais e tudo mais, mas no meu caso e da Sandra, a gente preferiu ficar diferente porque a gente precisava disso, até para descobrir a identidade de cada uma. Sim, sim. Porque a gente estava muito igual e estava uma simbiose, eu não sabia se eu gostava do que eu gostava ou era ela que gostava. E para não ficar para trás e fazia as mesmas coisas. Então, foi um processo também de desconstrução muito grande. Eu tenho a impressão que é bem complicado, porque senão a impressão que é uma pessoa só. Aí você não tem identidade, não é uma pessoa só. Gosta de tudo igual. E tinha gente que falava assim,
você é diferente dela. É como se existisse uma matriz e uma cópia, entendeu? Ela é, a gente é diferente. Ai, meu Deus. Ai, Cíntia, que bom. Gostei demais do nosso papo, gostei muito mesmo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. De repente, a gente faz até uma conversa presencial com outras pessoas, né? Eu acho que muita gente pode gostar. Eu acho que é uma ideia interessante. Pensa nisso que aí a gente Já conversa. aceitei, já aceitei. Ai, que ótimo. Eu acho que vai ser bem legal. Gente, toda live que eu faço, pelo menos eu estava fazendo assim. Quando termina a live, ela fica no Instagram e eu coloco no YouTube e transformo em podcast, porque tem gente que não tem tempo para ver, ficar assistindo, a pessoa pode ouvir, né? Porque nesse caso aqui, uma pessoa, você pode ouvir, você está caminhando, você ouve e tal. Então eu gosto muito de Fazendo a podcast. faxina na casa, também. Exatamente. Da última vez eu não consegui baixar a live, porque eu não sei, o programa que eu usava não funcionou. Agora eu vou tentar de novo com outro programa, eu espero conseguir. E aí eu venho e deixo o link aqui para vocês do podcast e do YouTube para, né, outras pessoas poderem assistir. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, fiquei muito feliz. E eu tenho certeza que isso vai dar fruto. Vamos fazer Vai sim. vamos fazer um print. Deixa eu tirar os comentários Bora. aqui para a gente fazer um print. Vamos lá. Ah, legal. Aí, acho que ficou bom. Se alguém tirar Foi. print, manda pra gente, Marca né? a gente. Marca a gente no Instagram também. E manda essa live para outras pessoas, porque eu tenho certeza que muita gente vai gostar de ouvir esse bate-papo aqui, né? Legal. Cíntia, obrigado. Uma ótima semana para você. E a gente continua conversando aí. Vamos agitar algumas coisas, tá bom? Vamos usar essa sua cabeça minha também, que não para, que vive fervendo aí, para ter umas ideias top. Vamos sim, eu vou gostar muito. Obrigada. Boa noite. Beijo, eu que agradeço o convite, viu? Tchau. Tchau, tchau, pessoal.